gente, no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como foi que a gente se conheceu. Nós queríamos muito gravar vídeos de namoro cristão, casamento e outras coisinhas mais, só que não faria sentido nenhum sem antes vocês saberem como a gente se conheceu. Então, eu quero que o Renan conte um pouquinho como que era a vida dele antes da gente se conhecer e depois eu vou contar bem pouquinho de como que era antes da gente se conhecer. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de mais ou menos uns 2 anos, não era cristão ainda, né? Tava aproveitando a vida, tipo, indo pra festa, balada, não tinha expectativa nenhuma de conhecer alguém. Eu nasci na igreja praticamente, conhecendo Jesus, que é ótimo. Mas como toda pessoa, tive minhas paixonites adolescentes e deram todas erradas, óbvio, né? Senão a gente não tava aqui. E eu tava numa época extremamente frustrada, diferente dele que queria curtir a vida, eu realmente não queria conhecer ninguém. Eu me recordo de ter escrito uma carta para Deus com todas as características de como seria um homem segundo o coração de Deus para a minha vida. E eu lembro que nessa carta eu ainda coloquei assim: Deus, eu quero que seja alguém que me ajude a servir a você. Porque, gente, cá entre nós, né? Pessoa para ajudar não servir já tem de sobra, né? Então, eu fiz uma carta para Deus porque eu queria que alguém que me ajudasse a fazer a vontade dele. Um dia que daí eu tava prestes a ir pra balada, a gente resolveu fazer um esquenta, um pré-balada, né? A gente foi na casa de um amigo, desse meu amigo, e foi lá que eu conheci a Raíssa. Era um churrasco de crente, na verdade. Não, e aí já dá pra perceber, né, que foi meio que tipo um acaso. O cara achou que ia rolar um super esquenta, sabe? Tipo, vou beber todas antes de ir pra balada e cai de paraquedas num churrasco onde tem um monte de crente, né? Eu imagino a cara de susto que ele fez. Mas eu me lembro dele entrando de verdade. Ele chegou com um amigo dele, que era um amigo em comum nosso. E eu olhei ele e eu acho que eu esqueci de todos os votos que eu fiz pra Deus naquele momento. Eu olhei e nossa, que homem lindo! E aí a gente começou a conversar e foi muito estranho. Conforme eu conversava com ele, eu via que ele era tudo que eu tinha escrito naquela carta para Deus. E uma observação, eu tinha escrito aquela carta durante a tarde. Não tô dizendo que você vai escrever uma carta para Deus e que ele vai responder tipo 3 horas depois, não é isso. Mas especialmente na minha vida foi assim que aconteceu. Eu escrevi a carta numa sexta-feira à tarde e à noite tinha um churrasco da igreja e ele apareceu lá lindo e maravilhoso pra mim. E a gente conversando, eu fui vendo que ele realmente tinha todas as características que eu buscava em alguém. Contudo, ele tinha, não posso dizer que é um defeito, faltava uma qualidade nele. Ele não conhecia Jesus ainda. A gente estava conversando, né? Só que daí esse meu amigo em comum que eu tenho com ela tava acelerando pra gente ir pra balada e a gente acabou saindo e batendo o carro na esquina. Daí fazer o quê, né? A gente teve que voltar pro churrasco, né? Foi aí que eu continuei conversando com ela e a conversa fluiu. Todo mundo tomou um susto, né? De repente, os caras que estavam saindo pra balada, 5 minutos depois voltam, né? Com cara de cachorro tomando uma surra na rua. E aí a gente continuou conversando. Ele contou pra mim que ele fazia educação física. Eu ainda fiz uma piadinha muito sem graça. Falei assim, nossa, coitada, quem casar com você vai morrer de fome, né? Porque educação física não dá dinheiro. E tipo, eu casei com o cara, veio. E além de tudo, eu tinha feito um voto com Deus que eu não queria beijar ninguém. E que se eu beijasse alguém, eu ia ter que casar com essa pessoa. Olha que tipo, voto extraordinariamente louco que alguém faz. E com esse rostinho lindo, eu me esqueci que quem casasse com ele ia passar fome, porque ele tinha feito educação física, esqueci o voto com Deus, esqueci tudo. Mãe, perdão, você só soube disso depois que eu casei. Mas a gente acabou ficando naquele dia e quando eu cheguei em casa eu pensei, cara, ferrou porque eu falei que o cara que eu beijasse eu ia ter que casar, agora esse cara tem que casar comigo? E aí, como é que a gente faz? Então, nos dias seguintes, a gente continua conversando pelo telefone, né? Celular. E daí a gente se encontrou no churrasco, em outro churrasco no domingo. E na segunda-feira eu fui pra igreja com ela. Ele se convidou. Foi daí que eu comecei a ver uma transformação, algo diferente, né, na minha vida, que eu vi
via através da vida dela. Depois que eu acabei conhecendo ela, daí nunca mais fui pra balada, nunca mais fui pra festa nenhuma, parei de beber. Explica que você não foi coagido. Não foi coagida nada, não. É que eu via que pra ter uma vida nova, pra nascer de novo, né? A gente deve viver uma outra realidade de vida, né? Que foi aquela que acabou me apresentando. E depois de 5 meses estudando bastante a Bíblia, tendo discipulado na igreja, eu acabei me batizando. E depois de 2 anos e meio a gente acabou se casando, né? A gente vê que foi de Deus mesmo, porque tudo que a gente queria, tudo que precisava, né? Praticamente caiu do céu, né? Foi algo especial, né? Então é isso, gente. Esse rapaz lindo e maravilhoso, que não conhecia Jesus antes da gente se encontrar. Ele se converteu no meio do caminho. A gente se casou, foi realmente tudo muito maravilhoso. E é um pouquinho disso que a gente quer compartilhar para vocês, como que é a realidade de um namoro cristão, compartilhar um pouco de como que é a convivência dentro do casamento. Não são só alegrias, e a gente quer passar o que é a verdade do casamento para vocês. A gente não quer passar aquela coisa mirabolante, tudo lindo, tudo maravilhoso, porque não é isso. Então a gente quer passar para vocês um pouco da nossa rotina, né, amor? O que é a realidade do casamento. E eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais da nossa história.